Olá pessoal, na aula de hoje estudaremos sobre Max Weber. Antes de mais nada, eu acho muito importante apresentar para vocês quem que é o Weber. Faleceu em 1920, nasceu na Alemanha e ele foi uma figura que teve uma ampla frente de atuação. O Weber ele teve uma carreira acadêmica enquanto professor, ele atuou como jurista, como sociólogo e também como diplomata. O Weber também, é importante a gente enaltecer os trabalhos de cunho político realizados pelo Weber. Dois importantes trabalhos são o Tratado de Versalhes, que é aquele que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial. O Weber ele foi consultor do governo alemão e ele também foi consultor na escrita da Constituição da República de Weimar, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, uma curiosidade, o Weber ele foi diretor de um hospital militar. E toda essa atuação do Weber, de certa forma, vai impactar na teoria dele. É importante que a gente entenda que o Weber, ele nasce e vai viver numa Alemanha que está em processo de unificação durante a formação do Império Alemão e, concomitantemente, a Alemanha passa por um período muito grande de crescimento das indústrias, fortalecimento do capitalismo e ampla urbanização. Então, tudo isso impacta de modo que o Weber ele vai se dedicar nos seus estudos a entender o meio em que vive. No caso, assim como Marx, ele quer entender a sociedade capitalista. Quando a gente fala do Weber, sempre a gente traça alguns paralelos entre a teoria dele e as proposições de Durkheim. O Durkheim, se vocês vão lembrar da aula do Durkheim, na qual nós falamos sobre fatos sociais, ele quer propor um método para que se estude, que se funde a sociologia. E para o Durkheim, o objeto de estudo de um sociólogo, esse objeto ele deve ser tratado como coisa. Deve haver um distanciamento entre a pesquisa e o pesquisador, assim como uma imparcialidade. O Durkheim, ele fala do positivismo e ele vê a questão da evolução natural da sociedade, eu espero que vocês se lembrem disso, e ele foca muito nessa questão da sociedade como um todo. Já o Weber, ele discorda de certos pontos do Durkheim. Para ele, não tem como a gente estudar a sociedade tratando como um fato social, como uma coisa, porque nós somos seres humanos que estamos imersos na sociedade. A sociedade ela é guiada e construída por nós, através de nossas ações. Somos nós que criamos e modificamos a sociedade. E essas mudanças e alterações que se dão na sociedade, elas acontecem atravessadas pelos gostos, pelas vontades, pelas ações e intenções dos indivíduos. São elas que fazem com que a sociedade exista. Então, mediante esse quadro, para o Weber, é impossível que a gente seja imparcial ou se distancie do objeto de estudo da sociologia, que é a sociedade, porque a gente constrói a sociedade e a gente faz parte dessa sociedade. O Durkheim ele vai ter um foco na sociedade e o Weber ele volta o seu olhar para a questão do indivíduo. O Weber ele faz parte de uma corrente da sociologia que se chama sociologia compreensiva. O que é isso? É uma vertente da sociologia que busca se enveredar e compreender o agir socialmente, o que motiva a ação de um indivíduo, o significado dessas condutas e como a história está atrelada a esse processo. Os pensadores da sociologia compreensiva, eles dependem que a sociologia é uma ciência muito ampla. É a ciência que deve se dedicar ao entendimento da cultura, sendo que a cultura é onde se cruzam todos os elementos que fazem parte da sociedade. Aí vem uma crítica do Weber à questão do Marx. O Marx pensa muito na questão da estrutura, da superestrutura, de como o capitalismo impacta na sociedade. E para o Weber, não é só o capitalismo que impacta na sociedade. Os outros elementos que compõem a sociedade também vão impactar no capitalismo. Por isso, o Weber defende que mais do que as regras do funcionamento da sociedade, é muito importante que se entenda o sentido e as intenções dos sujeitos que vivem nessa sociedade. Para o Weber, sociedade é um conjunto de seres humanos que vão agindo uns sobre os outros. A sociedade é composta de seres humanos
Esses seres humanos, eles praticam ações que vão formar a sociedade e em cima dessas ações que vai ser construído o principal conceito do Weber, que é o conceito de ação social. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Antes disso, a gente vê que o Weber ele vai tecer algumas críticas ao Durkheim, e uma das críticas mais enfáticas é que o objeto de estudo de interesse da sociologia não devem ser as regras, mas o que dá unidade ao grupo, o que esse grupo compartilha. Então, o Weber ele defende que a realidade social é muito ampla e complexa para que um estudioso dê conta dela em sua totalidade. Por isso, ele fala que é impossível a gente conhecer o todo. Então, para que a gente consiga estudar a sociedade, o Weber defende que o estudioso faça recortes e olhe para especificidades dessa sociedade. Isso, para ele, são elementos muito importantes para a compreensão de como aquela sociedade se consolida. E para ele, a subjetividade do pesquisador, que é uma coisa condenada pelo Durkheim, é algo muito importante. O principal conceito do Weber é o conceito de ação social. O que é ação social? Ação social é toda a ação que leva em consideração o outro e se orienta para o outro. Para ser uma ação social, ela precisa acontecer na sociedade, ter uma intenção e possuir um significado. Então, nem toda ação é uma ação social. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Eu estou andando na rua e tropeço. O ato de eu tropeçar na rua é uma ação, mas isso aconteceu de uma forma aleatória, foi um acidente. Eu não pensei em alguém, eu não tive nenhuma intenção quando isso aconteceu. Agora, se eu estou andando na rua e eu me desvio de uma pessoa para não tropeçar nela, isso já é uma ação social. Por quê? Porque eu pensei no outro, eu tive uma intenção, eu me desviei para não bater, para não machucar a outra pessoa, possui um significado. Então, a ação social é algo que tem uma intenção e considera o outro. Então, a grande questão, o convite que o Weber nos faz a refletir é sempre pensar o que motiva tal ação. O Weber, para poder estudar as ações sociais, lembre-se que ele fala que é importante que a gente faça recortes na sociedade. O Weber, na sua obra, lembre-se que ele fala que a gente não vai dar conta da sociedade como um todo, pela sociedade ser complexa. Ele cria a categoria de tipos ideais. O que são tipos ideais? São construções abstratas que o Weber faz para que a gente possa tentar compreender a sociedade. Ele cria tipos ideais para compreender as ações sociais, que para eles podem ser de 4 tipos. Esses 4 tipos, gente, é importante que vocês saibam que eles não existem de forma pura na sociedade, mas foram categorias que ele pensou para ajudar a pensar. As ações sociais, elas podem ser tanto irracionais quanto racionais. Irracionais é quando a gente não tem um controle. Nesse caso, ela pode ser uma ação social afetiva. O que é isso? São as ações que a gente faz movidas por sentimentos. Sentimentos esses que podem ser tanto positivos quanto negativos e culminar em algo positivo ou negativo. São ações que a gente faz movidos pelo orgulho, pelo amor, pelo ódio, pela vingança. Eu pergunto para vocês, o que você já fez no momento de raiva, sem pensar, agindo por impulso? E o que você já fez por amor? Isso são exemplos de ações afetivas para o Weber. Já a ação social tradicional é uma ação que já está tão introjetada na nossa sociedade, a gente já faz tanto ela no nosso cotidiano por costume, que a gente faz sem pensar. Por exemplo, a gente está na rua andando, vê várias pessoas desconhecidas, mas tem o hábito de cumprimentar no começo da manhã como bom dia. Isso é uma tradição, é algo que já está tão inculcado que a gente faz sem pensar muito no porquê está fazendo. Já a ação social racional são aquelas nas quais a gente faz uso da razão. Ela pode ser de 2 tipos, com relação a fins e a movida por valores. Com relação aos fins, é quando a gente faz uma série de escolhas racionais com o intuito de obter um certo resultado, chegar no melhor caminho. Por exemplo, você está hoje assistindo essa aula de sociologia e estudando para você ter um diploma, porque acredito que com o diploma você vai ter uma condição de vida melhor, um salário melhor. Já a ação social movida por valores é aquela que está ligada à questão da moral,
da religião, da ética, da política. É quando a gente vê a moral, a carga moral exercendo uma pressão. Por exemplo, você está na rua, se depara com uma carteira cheia de dinheiro. Você pode estar precisando daquele dinheiro, mas a sua consciência, os valores que seus pais te passaram, te falam que não. E você devolve aquela carteira. Você está devolvendo por um valor que você acredita que não é honesto e não é certo. Ficar com dinheiro que é de uma outra pessoa. O Weber também nos convida a pensar a respeito da questão de comunidade e sociedade. A comunidade para o Weber seria onde convive um menor quantitativo de pessoas e as relações dessas pessoas são movidas pelo afeto e pela tradição. Na medida que as sociedades, as relações sociais, elas vão se complexificando, a sociedade vai se movimentando. Em sociedade, vive uma maior quantidade de pessoas. Por ser uma maior quantidade e diversidade de sujeitos, existe uma tensão e um conflito, e a relação numa sociedade ela é permeada pela racionalidade, não movida pelo afeto ou pela tradição. E essa racionalidade, ela traz um processo. Ela ocorre através de regras, de leis, de regulamentos, da questão da impessoalidade e da criação do Estado moderno. O Estado moderno, segundo o Weber, é uma comunidade de pessoas que se organizam dentro de um mesmo território. Nesse mesmo território, a gente vê que há a centralização da justiça, da administração pública, do aparato militar. E o Estado é quem vai reivindicar o monopólio de uso da violência pública para garantir a sua soberania, tanto dentro como fora do seu território. Vamos pensar Estado moderno, por exemplo, o país, Brasil. Nós somos um país com limites territoriais. Nele vive um certo quantitativo de pessoas dentro do mesmo território. Nós vivemos num regime presidencialista, mas a gente tem a centralização da justiça, da administração, do aparato militar. Pensem nisso. E quando a gente vê a soberania do nosso país ser questionada ou estar em risco, é o Estado, é o governo brasileiro que vai lutar tanto dentro quanto fora do território, para que essa soberania seja mantida. Pense no caso das guerras. E uma característica do Estado moderno é a burocracia. A burocracia ela é produto do processo de racionalização e a burocracia, pensem na questão que nos Estados modernos todos somos iguais perante a lei. Para sermos iguais, é preciso que haja impessoalidade, hierarquia e elementos que criam uma organização mais eficiente. Por exemplo, a gente vai fazer cadastro, que seja numa loja para comprar alguma coisa, numa determinada instituição pública, pede para a gente CPF. O que é o CPF? É uma série de números que nos identificam. Quer algo mais impessoal do que isso? A gente ser identificado por um número de matrícula, por um CPF, são exemplos de manifestação do Estado moderno. Esse Estado moderno, ele tem como uma consequência, segundo o Weber, um mundo cada vez mais racional. E na medida que as pessoas fazem tanto uso dessa razão, ocorre no mundo o fim de um encanto, ou seja, o desencantamento natural do mundo. A natureza, que se antes era uma forma de ser uma coisa contemplativa, o homem ele vai utilizar essa natureza, por exemplo, movida pelos interesses da razão. Se antes, em tempos anteriores, a pessoa entrava numa floresta e via a existência de seres mitológicos, o espírito da natureza, como na medida que essa sociedade ela vai se tornando mais racional, o ser humano ele entra numa floresta e vê, por exemplo, árvores que podem virar móveis, um espaço que pode virar um condomínio ou um loteamento. Então, o uso da razão vai fazendo com que ocorra a perda desse encanto. E a perda desse encanto faz com que, de certa forma, o mundo vá se esvaziando do sentido da existência. Na medida que, assim, em tempos anteriores, a religião ela dava conta do vazio existencial do ser humano, a gente vê que em sociedades cada vez mais racionais, essa religião ela vai se esvaziando. Então, isso leva à perda de sentido da existência do ser humano. É um impacto dessa questão da racionalização, tá? E qualquer semelhança aqui com Nietzsche não é mera coincidência, tá? Três conceitos muito importantes do Weber também são de política, poder e legitimidade. O que é política para o Weber? Política é um conjunto de esforços feitos pelos seres humanos com vistas a participar ou influenciar o poder.
é muito mais amplo do que a questão da política profissional que a gente pensa, por exemplo, em prefeito, presidente, governador. Todos nós fazemos política e a política ela auxilia na divisão do poder. Aí vamos para o segundo conceito. O que é poder? O poder é a probabilidade que a gente tem de impor a nossa própria vontade dentro de uma relação, mesmo que haja resistência. A gente usa do poder a todo momento e o poder se utiliza do convencimento para que consiga impor a sua própria vontade. Segundo Weber, existem 3 tipos de poder. O poder econômico é quando quem detém os bens materiais eles são decisivos na tomada de uma decisão. Ideológico, que quanto ideias, visões e acontecimentos vão influenciar os indivíduos. E o político, que é quanto a legislação, o poder policial, o poder jurídico vai impor a vontade. Outro conceito que o Weber trabalha é o de legitimidade. O que é legitimidade? A grosso modo, a legitimidade é uma forma de aceitação. Uma coisa ela só é legítima quando ela é tomada por um consenso como algo necessário, e algo que é legitimado vai além do uso da força física. Ele está numa relação entre dominantes e dominados. Aí a gente entra na dominação. Para o Weber, dominação é a probabilidade que a gente tem de encontrar obediência a uma ordem, sendo que há uma relação entre dominantes e dominados. A dominação por Weber, ela pode acontecer de 3 maneiras: dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional ou legal. A carismática, ela está relacionada com as qualidades virtuosas do sujeito, ao carisma, à veneração. Exemplo, a Guerra de Canudos, que o principal personagem foi Antônio Conselheiro. As pessoas seguiam o Conselheiro por ele ser um líder, pelo carisma que ele tinha, pela forma com a qual ele utilizava do poder de convencimento do seu discurso. Já a dominação tradicional, ela é pautada na tradição e no costume. O líder ele domina por essa força, exemplo, uma monarquia. É uma tradição que existe. Existe um monarca, um rei que domina por um aparato legal, mas também por uma tradição que aquele país tem de ter uma dinastia. Já a dominação racional legal é quando há uso de leis e regras que são construídas pela sociedade de forma racional para organizar a vida. Exemplo, um líder utilização da lei, a Constituição, que é um guia do nosso país. Veja hoje como que está em voga essa questão do direito constitucional, o que a Constituição diz. Então aqui eu trago para vocês um resumão do Weber. Para o Weber, existe o Estado. O Estado é a instituição social maior que prevalece sobre todas as outras. É a base de uma sociedade politicamente organizada. E o Estado ele tem ao seu lado aparato político, social e judicial. O Weber ele fala de poder, dominação e obediência, sendo o poder a probabilidade de impor a sua própria vontade, a dominação a probabilidade de obediência e a legitimação a relação entre dominados e dominantes. O poder por Weber ele pode ser dividido em econômico, ideológico e político. E o governo é uma autoridade governante que tem o poder legitimado. E ele fala dos 3 tipos de dominação, que é a carismática, a tradicional e a burocrática. A carismática é quando o líder ele guia pelo seu carisma. Exemplo que eu falei com vocês anteriormente, a gente tem o Gandhi, Getúlio Vargas na história do Brasil. A dominação tradicional, vem a questão, por exemplo, do chefe de uma tribo, do pai do povo, e a dominação burocrática, aquela que é pautada nas leis. Por fim, gente, a principal obra do Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro. O Weber ele viveu o capitalismo, assim como Marx, ele vai tecer críticas ao capitalismo, mas ao contrário do Marx, ele não prega o fim do capitalismo. O Weber ele vai se dedicar a estudar como o capitalismo ele vai se desenvolvendo ao longo da história, e ele chega ao consenso que o capitalismo é fruto de uma organização social complexa e que o capitalismo ele se desenvolveu com mais afinco em sociedades protestantes calvinistas. Isso porque o calvinismo ele prega o acúmulo de riqueza, organização complexa e disciplina, que são 3 elementos importantíssimos para a consolidação do capitalismo.
Mas por que o calvinismo? Porque se a gente pega a base das doutrinas protestantes, quando elas surgiram em que meio, eles vão pegar um discurso de falar que o trabalho é importante para Deus. Então, se eu acumulo riqueza, se eu tenho poupança, é porque Deus me abençoa. Ao contrário do catolicismo, que condena a acumulação que a grosso dito, né, diz que condena o lucro e o acúmulo de riquezas, pega a pobreza, e as religiões orientais, porque para as religiões orientais, o Deus está entre nós. E tanto para o calvinismo quanto para o catolicismo, Deus não está entre nós e a gente precisa de cumprir uma série de ações para se aproximar de Deus. Então é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até o nosso próximo encontro.